lá, você já tem experiência na área de TI? Eu tenho certeza que você já respondeu essa pergunta em alguma entrevista, e se você é estagiário e fez alguma entrevista e essa pergunta foi feita pra você, muito provavelmente você não sabia o que responder porque você não tem experiência prática na área de TI, justamente porque você nunca trabalhou na área e esse é o seu primeiro emprego. Mas aqui, eu vou te dar uma dica de como que você pode responder essa pergunta, caso ela seja feita a você e você efetivamente nunca tenha trabalhado na área, porque daí você não consegue simplesmente dizer sim, eu tenho ou não tenho. Até porque falar não tenho pode ser uma enrascada, visto que a possibilidade de você passar naquela entrevista diminui consideravelmente se você não tiver experiência. Até porque você com certeza vai estar competindo com pessoas que têm experiência ou que ao menos sabem como responder essa pergunta, mesmo que não a tenham. Então vamos comigo, vamos tentar aprender a desmistificar isso daí e tirar seu medo dessa pergunta quando você está dentro de uma entrevista. Vem comigo! Primeiro ponto é que a experiência é algo meio que subjetivo, levando em consideração que grande parte das pessoas que estão estudando programação imaginam que para ter experiência, você precisa obrigatoriamente ter trabalhado na área. E isso não é totalmente verdade. Por quê? Pensa comigo. Quando um entrevistador está perguntando para você se você tem experiência e ele sabe que tu tá numa vaga de estágio, obviamente ele já imagina que você nunca trabalhou na área. Mas o que ele quer saber quando ele te pergunta se você tem experiência? Ele quer entender se você já programa, ele quer entender se você já fez algum projeto, ele quer entender se você sabe se localizar dentro de um código, sabe resolver algum problema sozinho, sabe analisar algum problema, sabe analisar erros que acontecem durante o dia a dia e assim por diante. Ele quer saber se você sabe se virar, se você já precisou se virar em algum momento, em algum projeto que você fez ou em alguma situação que você vivenciou. É simples assim. E para ter essa experiência, você não necessariamente precisa ter trabalhado na área. Você pode ter feito projetos, por exemplo. E aí que chega o momento de você saber se vender. Quando você está dentro de uma entrevista, você não está nada mais, nada menos do que vendendo o seu trabalho, vendendo o que você sabe, o seu conhecimento. E a outra pessoa, que é o recrutador, vai decidir se compra ou não o que você está dizendo. E é aí que na hora de se vender, você tem que vender um produto real. Então não dá para você simplesmente mentir. Porque se uma pessoa te compra e percebe que você não é tudo aquilo que você falou, ela simplesmente pede reembolso, ou seja, te demite. Então aqui, se você não quer entrar numa vaga e daí ser percebido por algum momento que você não sabe o que você falou que sabia e ser demitido consequentemente por conta disso, então você tem que responder de uma forma realista. Não estou falando aqui para você mentir. Então aqui, para você conseguir falar a verdade, faça projetos, porque é isso que nós vamos responder para esse tipo de pergunta. Então o que acontece? A pessoa vai lá, vai te perguntar se você tem experiência. Primeiro, que antes de você entrar numa entrevista, você tem que estar preparado para aquela entrevista. Então, para você estar preparado, primeiro, você tem que ter estudado bastante, tem que ter pelo menos um mínimo de conhecimento sobre aquilo que vai ser te perguntado na entrevista, ou seja, sobre aquela entrevista, sobre aquela vaga no geral. Então, se é uma linguagem, você tem que conhecer um pouco sobre aquela linguagem, ou pelo menos conhecer bastante sobre outra linguagem, a ponto de fazer uma correlação no momento da entrevista. Já vamos falar sobre isso. Então, se prepare para aquela entrevista de forma técnica também, porque as perguntas vão ser mais voltadas para técnica, além de comportamental. E comportamental, você precisa já ter manhas de como responder. Até porque você tem que ser uma pessoa que é possível se trabalhar com você. Então, você tem que ter as habilidades comportamentais. Saber se comunicar, saber lidar com conflitos, saber trabalhar em equipe e assim por diante. Isso daí é o básico de toda entrevista. Agora, vamos falar um pouquinho mais da parte técnica, que seria a pergunta: você tem experiência? Para adquirir experiência, sem ao menos ter trabalhado na área, você precisa fazer projetos, mas não fazer projetos adoidados, simplesmente, eu faço uma calculadora ali, uma lista de tarefas aqui, um CRUD mais ali, faço uma importação de imagem ali e assim por diante. Não, tem que ter sentido os projetos que você faz, porque esse sentido que vai fazer você criar uma experiência e uma vivência mais próxima da realidade, que é quando você está trabalhando na área. E como que você faz isso? Tendo projetos reais. E para ter projetos reais, você não precisa fazer 1001 projetos, mas às vezes 1, 2, 3 projetos que abordam diversas funcionalidades que são utilizadas no mundo real. Então você precisa ter um CRUD com autenticação, um projeto visual com interface gráfica, um projeto de Web API, às vezes um projeto em Angular, por exemplo, consumindo uma Web API, funcionalidades
funcionalidades do tipo autenticação, exportação de relatório, relacionamento entre tabelas, saber utilizar um banco de dados. Se você tem projetos desse tipo, eu tenho certeza que você pode falar que você tem uma determinada experiência. Agora, por que você pode falar que você tem experiência se você tiver projetos relacionados a esse que eu estou te falando, com funcionalidades robustas, projetos robustos, que não são muito difíceis de fazer? E eu já vou mostrar para você o porquê que não são tão difíceis. A questão é que se você sabe fazer um projeto sozinho, tanto a parte de conexão com o banco de dados, o front-end e o back-end, significa que você sabe se reconhecer dentro de um projeto, ou seja, sabe se localizar. Ah, aconteceu um erro, você sabe se localizar dentro do projeto para entender mais ou menos em que arquivo, em que action, em que ponto aquele erro está acontecendo. Se você sabe fazer isso, significa que você sabe debugar um código. Então você tem experiência em debugar um código, passar linha por linha até descobrir onde o erro está. Se você fez o projeto sozinho, muito provavelmente erros apareceram para você. Então você sabe buscar por soluções, porque se você finalizou aquele projeto, você teve que buscar por soluções para conseguir resolver todos aqueles problemas que apareceram para você. E isso é uma qualidade muito importante e é isso que mostra que você tem experiência. Se você sabe desenvolver uma nova melhoria, que é uma melhoria quando você está desenvolvendo uma nova funcionalidade dentro do seu projeto, significa que você sabe receber uma atividade de algo que deve ser implementado e sabe implementar. Então, isso daí já mostra que você tem experiência. Então, você ter feito um projeto sozinho significa que você tem várias qualidades que uma pessoa que já trabalhou na área também tem, que é de localizar projetos, analisar, debugar, criar melhorias, resolver problemas e assim por diante. E é isso que você vai responder para o seu recrutador. O recrutador vai perguntar: você tem experiência na área? Você vai falar: tenho sim, já fiz diversos projetos nessa linguagem que vocês contratam dentro dessa empresa. Eu já fiz projetos com tais funcionalidades. Já passei por esses problemas dentro do desenvolvimento. O projeto que eu tive mais dificuldade para realizar foi esse sistema de empréstimos, onde eu consegui colocar importação de imagens, geração de relatórios, CRUD completo, autenticação com criptografia de senhas, consegui desenvolver sessões de usuário, bloqueio de rotas, realizei diversos processos no meio do caminho. Vários erros apareceram, mas eu pude solucionar cada um deles através de pesquisa. Cada vez mais fui aumentando esse projeto, desenvolvendo diversas melhorias até que ele chegasse aonde ele chegou. Então, sim, posso nunca ter trabalhado na área, mas considero que tenho experiência porque sei me localizar dentro do código, sei resolver problemas, sei debugar, sei buscar por soluções e sei desenvolver melhorias. Viu só? Que diferença que é você falar algo desse tipo a você simplesmente falar: não tenho experiência, nunca trabalhei na área. Isso vai mudar totalmente a forma que o recrutador vai te olhar e a forma que você vai estar perante os seus concorrentes. Significa que você não vai estar tão abaixo daquela pessoa que já trabalhou na área, por exemplo. Porque aquela pessoa que já trabalhou na área pode ter sido um baita de um profissional ruim, que não aprendeu nada, não sabia solucionar nada, não sabia analisar código nenhum. Mesmo que ele tenha trabalhado na área, isso não significa que ele sabe o mesmo que uma pessoa que fez projetos e sabe tudo que eu falei aqui, sabe, entendeu? Então você tem que ter essa análise, tem que ter esse jogo de cintura no momento que você vai responder uma questão sobre essa. Agora, como que eu disse pra vocês que fazer esse tipo de projeto não é tão difícil? Não é difícil se você acessar a descrição, né, meu caro? Ali dentro vai ter um curso sensacional que eu ensino C#, mas não só C#, eu ensino a programar projetos práticos. Então lá dentro você tem projetos em ASP.NET MVC, Web API, Angular, tem banco de dados, tem Blazor, tem várias coisas sensacionais. Mais de 350 aulas, mais de 10 módulos, onde cada módulo é um projeto completo sendo desenvolvido passo a passo. E eu tenho certeza que você adquire experiência fazendo esses projetos, porque dentro deles nós temos autenticação, relacionamento entre tabelas, exportação de relatórios em Excel, criptografia de senhas, CRUD completo e várias outras questões. Entre os projetos que nós temos dentro desse curso estão sistemas de empréstimos de livros, loja de produtos, gerenciamento financeiro, chat em tempo real com SignalR, front-end em Angular, front-end em Blazor, Web API com autenticação manual e a Web API com autenticação com Identity também. Tem um módulo de lógica de programação, então se você está no básico, esse curso também é para você. Temos um módulo de caixa de ferramentas, onde dentro desse módulo nós temos várias teorias sobre conceitos importantes da programação, como Automapper, DTO, Repository Pattern e várias outras questões. Então aqui, se você precisa do projeto
projeto que vai te fazer ter experiência, mesmo sem ter trabalhado na área, esse curso é perfeito para você e eu tenho certeza que aqui você vai conseguir essa experiência que você busca. E eu tenho certeza que se você responder essa pergunta de você tem experiência, da forma que eu te repassei, você vai estar à frente de muitas outras pessoas. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa um like aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos. É isso, até um próximo vídeo. Falou!